A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Que livro, meus amigos, que livro! Uma história emocionante, trágica e surpreendente. É sobre este livro que nós vamos falar aqui no canal hoje. Gente, que livro sensacional, que história! Com certeza absoluta se tornou um dos meus livros preferidos. Eu não havia lido nenhum livro do autor e agora vou ler todos os outros que ele tem, inclusive é uma série, né? Esse livro, A Sombra do Vento, e com certeza irei ler os outros. Lamentável que nós não teremos mais obras escritas por Zafón. Para quem não sabe, Zafón morreu em 2020. Ele é atualmente um dos escritores mais renomados da literatura internacional e o escritor espanhol mais lido em todo o mundo depois de Cervantes. Então é sobre ele que vamos falar aqui no canal hoje, depois da vinheta. Vamos lá então falar sobre essa obra maravilhosa que eu finalizei a leitura, eu fiquei anestesiada, fiquei louca aqui para falar para vocês logo, contar essa história e trazer essa escrita surpreendente do Carlos, que infelizmente não teremos mais essa escrita maravilhosa de Zafón. Mas enquanto isso, temos outros livros dele que já foram publicados e vamos nos apaixonar, vamos nos aventurar nessas histórias enquanto isso. Bom, A Sombra do Vento conta a história de um rapaz, de um adolescente que se chama Daniel. O Daniel é super curioso, ele ama um suspense, ama ler também. E ele perdeu a mãe quando ele ainda era criança, isso deixa um vazio enorme dele. Ele sente muita falta da mãe. E o que mais machuca ele, mas assim, o que mais machuca além desse vazio, é que ele está começando a esquecer a aparência da mãe. E ele não quer ver uma fotografia, por exemplo, para relembrar como que é a cara dela, porque ele quer lembrar de como que ela era antigamente, ele sentir isso, e ele poder buscar na memória e ver a imagem da mãe. Só que ele acaba começando a esquecer, e isso deixa ele arrasado. Já o pai dele é um pai maravilhoso, batalhador, muito querido, e eles têm uma livraria, onde o Daniel ajuda. Então é o mundo deles ali, o Daniel se sente super em casa, porque ele ama ler também. E os dois, então, se apoiam ali, sem o pai do Daniel sem a mulher, Daniel sem a mãe. Então, um tem ao outro, em momentos difíceis e alegres. Certo dia, o pai de Daniel leva ele em um lugar. E ele fala assim, Daniel, eu vou te levar em um lugar, só que você vai me prometer que não vai revelar a ninguém onde eu estou levando você. O que é esse lugar? É segredo, não falar pra ninguém. Aí o Daniel falou, não, lógico, eu não vou revelar pra ninguém, juro pra você, papai. Aí beleza. Aí foram um lugar que se chama O Cemitério dos Livros Esquecidos, que é um local onde tem milhares de livros, e já o nome já diz tudo, né? Cemitério, livros esquecidos, muitas pessoas já esqueceram eles, os autores dessas obras, então tem vários livros lá. Então Daniel vai se aventurar dentro desse lugar e o pai dele fala, olha, pega um livro, qualquer livro aí da estante, para você ler. E nesse livro, então, você vai se aventurar, você vai cuidar muito bem desse livro, porque é um autor que faz muito tempo que ninguém lê, enfim, uma obra esquecida, né? Aí Daniel pega um livro, mas a partir desse momento que ele pega o livro, muita coisa vai mudar na vida dele. Na verdade, vai se transformar em um furacão com muitas aventuras e ele não faz ideia do que está por vir. Então, depois desse dia, o Daniel vai para casa, começa a ler o livro, inclusive era uma noite, e ele termina de ler, devora o livro, pegou o livro, começou a ler, finalizou de madrugada, e ele se encantou tanto pelo autor que ele vai dar uma de detetive para descobrir o porquê o autor daquele livro parou de escrever, o que aconteceu com ele. Então ele começa a dar uma de detetive, vai busca de várias pistas para tentar entender o que aconteceu. Então, entre vindas e vindas para tentar localizar o autor, o porquê que ele parou de escrever, Daniel encontra um homem. E esse homem coleciona livros, ele sabe muito, principalmente de livros raros, que, né, tem pouquíssimos no mundo. E ele começa a conversar com esse homem, ver se ele sabe alguma coisa. Inclusive ele recebe até uma oferta sobre aquele livro que o Daniel tem, sobre esse autor.
E o Daniel fala, não, eu não quero oferta nenhuma, esse livro é meu, mas eu só quero saber um pouco mais sobre o autor. Aí beleza. Aí esse homem aí, que sabe muito sobre vários livros, ele tem uma sobrinha. E o Daniel acaba se apaixonando por ela. Só que a garota, que é cega, ela não dá bola pro Daniel, não. Fala assim, meu amigo, eu tenho o dobro da sua idade, né? Então o Daniel fica arrasado, coração partido. Foi a primeira garota por quem ele se apaixonou de verdade. E ela não dá bola. Até então, porque ela tem o dobro da idade dele. E entre idas e vindas, Daniel encontra um morador de rua certo dia que ele estava saindo da casa dessa garota por quem ele se apaixonou, que não deu nenhum retorno pra ele. Mas ele estava saindo dessa casa num dia chuvoso, encontra esse morador de rua, eles acabam conversando e muitas coisas acontecem depois disso. E esse morador de rua vai ser fundamental, vai ajudar muito Daniel a encontrar muitas outras pistas sobre Julian Carax, que é esse autor por quem ele virou fã. Porém, ao fazer isso, ao desenterrar essas informações, Daniel vai se aventurar em um mundo trágico, emocionante, sombrio, com muito suspense, desenterrando um passado nada fácil. Os anos passaram, Daniel consegue tirar a Clara, que é essa garota por quem ele havia se apaixonado há muitos anos, e ele encontra uma outra garota por quem ele se apaixona mesmo, de novo, né? E ele tem a cabeça um pouquinho mais madura, um pouquinho só. E só que, ao se apaixonar por essa garota, que também acaba se apaixonando por ele, os dois vão encontrar muitos obstáculos. E não vai ser nada fácil para os dois, para que eles fiquem juntos. E no fim das contas, o destino de seu autor favorito, de repente, se torna intimamente conectado a ele. Sério, leiam este livro, vocês não vão se arrepender. Ele tem magia, romance, suspense, assassinato. E é muito bacana, muitas coisas envolvidas em um livro só, então é bem legal, é bem emocionante. Incrível! Este aqui é o primeiro livro de uma série de 4 obras de Carlos Zafón. Pelo que eu vi, que eu não li, né, os outros, obviamente ainda, mas eu vou ler, não é necessariamente você ler na ordem, é muito mais bacana, muito mais emocionante você ler na ordem os livros, mas as histórias não estão conectadas aos livros, então é muito bacana. Se você quer ler o último, ou sei lá, o terceiro, o primeiro, segundo o que eu vi, não necessariamente você precisa ler na ordem. E você aí, já leu este livro sensacional? O que achou? Fala aqui, deixa aqui nos comentários qual foi sua obra preferida. Se você é fã do Zafón, né? O que você achou das histórias que ele escreveu? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber qual é o seu livro preferido também, o próximo para eu poder ler. Um beijão para vocês, fique com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!